Quero saudá-los com a graça, a misericórdia e a paz do nosso Deus. Muito bom ver vocês aqui. Hoje nós estamos pela manhã fazendo a ação mais importante da vida do ser humano, que é adorar o nosso Deus. Reconhecer quem Ele é, a importância dEle na nossa vida e que nós somos privilegiados, irmãos. Né? Nós estamos aqui porque Deus teve misericórdia de nós e nos escolheu a dedo para que pudéssemos nos relacionar com Ele. Temos que encarar isso como o maior bem e o maior privilégio de todos. Vamos orar? Obrigado, Deus, por ser o nosso Deus, por ter se revelado a nós, por ter tirado, ó Pai querido, as vendas dos nossos olhos, ó Pai, para que pudéssemos reconhecer que o Senhor é real, Criador e sustentador de todas as coisas, um Deus, ó Pai querido, que nos ama, que quer o melhor para nós, um Deus que não tira o seu olhar de cada um de nós, ó Pai querido, que cuida de cada detalhe da nossa vida, que não permite, ó Pai querido, absolutamente nada que vai nos fazer mal, isso é, não permite nada, ó Pai querido, que vai fazer com que a gente peque contra o Senhor. Pelo contrário, ó Pai, o Senhor nos deu o Teu Santo Espírito como habitação permanente na nossa vida, ó Pai, e juntamente com Ele, ó Pai querido, a capacidade, ó Pai, de ver o mundo como ele realmente é, ver o Senhor como nosso provedor, cuidador, sustentador, mas também aquele que deve ser agradado, aquele que deve ser adorado, aquele que deve ser honrado através das nossas vidas. Queremos agradecer ao Senhor pela semana que o Senhor nos deu, ó Pai querido. Apesar de vivermos num mundo injusto, um mundo caótico, ó Pai querido, o Senhor nos protege, o Senhor cuida, o Senhor nos dá forças para cumprir as nossas responsabilidades. O Senhor é que põe na nossa mesa aquilo que nós precisamos, ó Pai, e te agradecemos por isso. E queremos pedir que agora que nós vamos pregar a Tua Palavra, primeiro que o Senhor tenha misericórdia de mim, que o Senhor me capacite, não deixe sair da minha boca nada que não seja do Senhor, ó Pai, e que a Tua Palavra, ó Pai querido, nos ajude a apreciar quem o Senhor é, e que também, ó Pai querido, essa Palavra nos molde mais um pouquinho para sermos parecidos com o Senhor. É o nosso desejo, é a nossa oração, é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos vendo a realidade do amor de Deus, e agora o tema é deixando que o amor de Deus transforme o nosso caráter. Nós vimos, por enquanto, duas características do amor de Deus. Tem mais características para aprendermos, mas estamos nessas duas. O amor de Deus é soberano, isso é, ninguém pode impedir Deus de nos amar, nem nós mesmos e nem os nossos pecados impedem Deus de nos amar. Mesmo que Ele precise nos disciplinar, é uma disciplina de amor, é uma disciplina de correção, é uma disciplina para o nosso bem, para uma qualidade de vida melhor e maior. E também o amor de Deus não tem data de validade. Deus vai nos amar até o fim, porque Ele fez uma aliança conosco. Mesmo que nós fracassemos nesse processo de retribuir a Deus o amor que Ele nos dá, Ele ainda vai continuar nos amando, porque Ele prometeu e Ele já disse que nós já estamos assentados lá nos lugares celestiais. Então, nada vai fazer com que Deus deixe de nos amar. O amor de Deus deve moldar o nosso caráter. Semana passada eu falei sobre isso, né? Um pai que raciocina um pouco, um pai que é um pouquinho só amoroso, teria grande prazer de ver o seu filho o imitando, né? O nosso Deus, como um pai perfeito, Ele quer que nós o imitemos, e é importante que nós saibamos disso, e Ele nos capacita a fazer isso. Apesar de sermos imperfeitos, Ele está trabalhando na nossa vida para que a gente seja parecido com Ele. Na mensagem da semana passada, a gente usou o exemplo do apóstolo Paulo, ok?
Vamos ver se eu consigo colocar isso aqui em ordem, tá bom? Ok. Nós usamos o exemplo do apóstolo Paulo, outrora perseguidor da igreja, assassino, achando que estava fazendo tudo certo, mas à medida que ele crescia no conhecimento de Deus, Paulo foi sendo transformado. Ele deu lugar a uma nova vida e agora ele estava refletindo o caráter de Cristo. Paulo entendeu que Deus não tem prazer na morte do ímpio, isso é muito importante, não é? Ele não tem prazer em mandar as pessoas para o inferno. Okay? Do mesmo jeito que um pai não tem prazer em pegar um filho e discipliná-lo. Né? Eu lembro quando precisava fazer isso, houve vezes que eu fiz chorando, de verdade. Não é? Então Deus não tem prazer, mas Ele ama, e o amor também faz parte de preservar a justiça. E Paulo desenvolveu uma intimidade tão profunda com Cristo, ele chegou a falar que não era ele mais que vivia, mas Cristo vivia através dele, que ele agora refletia o caráter de Cristo. Agora ele tinha tristeza profunda, né? Ele tinha uma dor na alma pelas pessoas que estavam se perdendo. Quando nós estudamos sobre Deus, o objetivo não deve ser apenas adquirir conhecimento, mas permitir que esse conhecimento transforme a nossa vida. Toda vez que nós abrimos a palavra de Deus, toda vez que nós lemos a palavra de Deus, toda vez que nós ouvimos algo sobre a palavra de Deus, esse deve ser o nosso pensamento e desejo. Preciso me tornar mais parecido com Cristo. Eu preciso mudar. E pela graça de Deus eu recebi poder para essa transformação. Cada vez que nós ouvimos a palavra de Deus, a grande pergunta é, puxa vida, né? No que eu posso ser melhor? O que eu estou aprendendo aqui que eu possa aplicar isso na minha vida? É assim que nós temos que ouvir a palavra de Deus. Então, na mensagem de hoje, eu quero continuar conduzindo a nossa mente, o nosso coração, né, nessa busca, tá bom? E hoje nós vamos falar sobre essa verdade. A principal busca de todo filho de Deus deve ser conhecê-lo cada vez mais para imitá-lo, refletir o seu caráter e viver de modo que o agrade. Essa é uma verdade bíblica. Algumas pessoas perguntam se lá no céu nós vamos continuar aprendendo. Bom, se Deus é infinito, é impossível uma pessoa conhecer Deus plenamente. Mas Deus quer que, enquanto eu estiver aqui nesse mundo, eu o conheça. Com certeza, lá no céu, nós vamos continuar conhecendo o nosso Deus. Com certeza, eu não tenho dúvida nenhuma em relação a isso. Só que vai ser muito melhor, com muito menos dificuldades, porque nós vamos ter um corpo glorificado. Mas veja essas palavras do apóstolo Paulo, que na verdade é a palavra de Deus. Paulo é só um instrumento. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade e de toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Eu não vou desenvolver esse texto. Esse texto é para chamar a nossa atenção nessa oração do apóstolo Paulo para com os membros da igreja de Colossos. Paulo orava por isso. E observem esses termos, né? Transbordar, pleno, toda, inteiro, crescendo, todas relacionadas ao conhecimento de Deus. Conhecer cada vez mais a Deus deve ser o nosso desejo, deve ser a nossa busca para sermos transformados, não para sermos meros teólogos. Deus enfatiza a importância de crescermos no conhecimento dele até transbordarmos desse conhecimento. Pois conhecer a Deus
é conhecer a sua vontade e conformar a nossa vontade à dele. É isso que significa crescer no conhecimento de Deus. Significa que eu vou conhecer a vontade dele, para que a minha vontade agora seja a vontade dele. Por isso que Paulo diz que ele morria e Cristo vivia através dele. Então devemos crescer no conhecimento de Deus, de modo que esse conhecimento, ele nos preencha e transborda em nossa vida. Esse transbordar, irmãos, é demonstrado através das nossas ações, através das nossas palavras, através dos nossos pensamentos. É dessa forma que se transborda no conhecimento de Deus. De novo, não é transbordar teologia. Teologia é extremamente importante. Hoje nós vamos estudar teologia. Mas a teologia deve mudar a nossa vida, deve mudar o nosso caráter. Esse transbordamento não consiste em mero conhecimento intelectual sobre Deus, mas uma vida de obediência e frutificação. Pois conhecer a Deus de verdade vai transformar a sua vida, e a minha também. Isso é, quem é filho de Deus tem esse desejo. É lógico, ele vai ter que lutar contra a velha natureza, ele vai ter que lutar contra outros desejos que competem com o desejo de conhecer a Deus. O mundo nos oferece muita porcaria, nos oferece até muitas coisas boas. E nós precisamos agora entender que eu preciso também dar tempo para conhecer a Deus. E eu preciso agora administrar bem o meu tempo. O que é porcaria que o mundo oferece, a gente joga fora. Aquilo que é bom, agora nós temos que determinar prioridades. E nós precisamos ter prioridade em conhecer mais o nosso Deus. O tempo que você gasta com o seu devocional diariamente revela o quanto é prioritário Deus na sua vida. É bom estar aqui nos finais de semana, é bom estar no Grupo Céu, que é uma vez por semana, é bom estar em grupos menores, que a igreja promove, ok? Mas eu vou medir, e você deve medir o seu desejo de conhecer a Deus, é no seu dia a dia. E é através do seu devocional diário, aquele tempo diário com Deus, com o propósito de entender quem Ele é, o que Ele espera de você e como você pode colocar em prática aquilo que tem aprendido. O verdadeiro conhecimento de Deus só é genuíno quando molda a nossa maneira de pensar, sentir, falar e agir. Aí é verdadeiro conhecimento. Senão é só adquirir informação sobre Deus. Adquirir informação sobre Deus não é exatamente conhecer a Deus. É muito importante que a gente entenda esse princípio. Quem acolhe a luz, recebe ainda mais luz. Quem rejeita a luz, na verdade, permanece nas trevas. O que significa isso? Não é? Quando eu quero conhecer a Deus e continuo conhecendo Deus para ser transformado, Deus vai se revelar ainda mais a você. Ele vai te dar mais compreensão a respeito de quem Ele é e qual é a vontade dEle para a sua vida, porque você reconhece que a vontade dEle para a sua vida é saúde. A vontade de Deus para a sua vida é vigor físico, mental, emocional, é equilíbrio. Então Ele vai te dar mais. Mas quem acredita que é independente? E de novo, você quer saber o quanto você é independente de Deus, ou o quanto eu sou independente de Deus? O quanto eu busco entender a vontade de Deus para cada área da minha vida e aplico isso na minha vida. É dessa forma. Não é? Se eu rejeito isso, então você vai andar na sua própria sabedoria. A sua própria sabedoria é independência de Deus. Independência de Deus se torna dependente do mundo. E o mundo jaz no maligno. Então você se torna agora dependente do inimigo. E você agora bebe da fonte do inimigo. E a sua vida vai ser uma vida desgraçada. Porque o inimigo veio para roubar, matar e destruir. É muito importante que a gente entenda isso. E Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância.
O verdadeiro conhecimento de Deus não permanece apenas no intelecto. Ele transforma a vida e produz frutos que glorificam e agradam a Deus. Resultado? Quanto mais conhecemos a Deus, mais nossa vida é transformada, levando-nos a viver de modo digno do Senhor, agradando em tudo, frutificando em toda boa obra, crescendo continuamente no pleno conhecimento dEle. Em outras palavras, eu aprendo o que é certo, o que é errado, eu aceito o que é certo para a minha vida, rejeito aquilo que é errado, aquilo que é pecado, e ao viver dessa forma, a Bíblia diz que eu estou vivendo uma vida que frutifica, uma vida que vale a pena ser vivida, uma vida que é uma bênção para mim mesmo, uma vida que é uma bênção para a comunidade que eu vivo e até para o mundo em que eu vivo. É por isso que nós temos que conhecer a Deus. Por isso, é importante aprofundar o nosso conhecimento sobre o amor de Deus, pois Deus é amor. Deus demonstra o seu amor de várias maneiras. E eu vou desenvolver com vocês o significado de amor, que não é meu, tá bom? É de um teólogo, Bancroft. Ele foi o livro, que eu estudei 2 anos de teologia, e foi baseado nesse livro. Quase que memorizei o livro todo para poder passar de ano, ok? Mas é muito bom essa definição de amor, porque ela é simples e, ao mesmo tempo, ela nos ensina muita coisa. Ele diz assim: o amor é aquele atributo de Deus no qual Deus, se inclina a buscar os melhores interesses das suas criaturas e a comunicar-se a ela a despeito do sacrifício que nisso está envolvido. Então, aqui a gente tem uma definição um pouquinho maior. Aí ele diz, bom, eu tenho uma outra definição, que é o resumo dessa. O amor de Deus é o desejo, é o seu desejo pelo bem-estar dos seus seres amados e o deleite que ele tem nisso. Então, vamos desenvolver um pouquinho sobre isso, tá bom? Primeiro, a João capítulo 3, versículo 16 e 17, ele resume bem essa definição. Nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Vocês percebem que quando a Bíblia ensina sobre o amor de Deus, e aqui é uma carta escrita para uma igreja, então é escrita para aqueles que são filhos de Deus, ele diz o que o amor de Deus é e qual deve ser o efeito do amor de Deus na nossa vida. Ele diz, devemos dar a nossa vida pelos irmãos também. É interessante, Isso parece que é muito teórico, A gente faz isso. A gente é movido por isso o tempo todo. Eu acho que algumas vezes sim, não é? E aí ele dá um exemplo, que não é o único exemplo, de dar a vida pelos irmãos. Por exemplo, ora, aquele que possuir recursos desse mundo e ver o seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Então ele mostra que o amor de Deus, ele tem que nos mover. Ele tem que fazer com que a gente seja melhor daquilo que nós somos hoje. E cada vez melhor, ok? Então vamos pensar um pouquinho nessa definição maior, tá bom? O amor é aquele atributo de Deus pelo qual ele se inclina. Então comece a imaginar aí, o Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, se inclinando. Se inclinando até você e a cada um de nós, para buscar o melhor interesses das suas criaturas. Nós sabemos que o ser humano natural, ele não é filho de Deus. Ele é uma criatura de Deus, que Deus quer transformar em filho. Por isso que ele define primeiramente como criaturas. Antes de Deus te amar, cuidado como eu estou dizendo, vamos mudar a frase, porque ele te amou eterno, Mas antes de você se tornar filho,
Você era criatura, e eu também, contra ele, e ele demonstrou o amor por nós. E se inclinou até nós. Não é? Em busca dos melhores interesses da sua criatura e comunicar-se a ela. Então, Deus se comunicou, Deus se revelou a despeito do sacrifício. Nós sabemos qual foi o sacrifício, não é? Então, irmãos, vocês perceberam que a palavra de Deus define o amor aqui, mostrando o quê? O sacrifício de Cristo em nosso favor. É dessa maneira que é resumido, vamos dizer assim, o amor de Deus, né? E em seguida ele aplica isso na nossa vida. Então, João aqui, ele não apresenta um conceito de amor apenas para a gente compreender. Na verdade, ele quer que esse conceito nos transforme. Mude a nossa maneira de pensar, falar e agir, ok? O amor de Deus é aquele atributo. Começa assim essa afirmação, tá bom? E 1 João capítulo 3, nisso conhecemos o amor. Vocês perceberam que ele fala sobre o amor e não um amor? A palavra de Deus, ela é inspirada em cada letra. Ele não está falando aqui de um tipo de amor entre muitos. Ele estava falando sobre o verdadeiro amor, que só tem um. O verdadeiro amor é aquele que Deus demonstra para nós na sua palavra. Ele está dizendo o seguinte, ó, somente Deus é a definição de verdadeiro amor e fonte do verdadeiro amor. Só Ele pode transmitir o verdadeiro amor para nós. E só Ele pode dizer o que é amor de verdade e o que é amor falso. É o que Ele está dizendo aqui. Há muitos tipos de amores sendo definidos aí nos livros, muito. Livro de autoajuda, então, nem se fala. Psicologia, então, inventou um monte de maneira, né, de demonstrar amor. Filme, um monte de barbaridade, né, do que é amor. Por quê? Porque é o amor humano. É o amor que o ser humano inventou. É o amor que ele acredita que é bom para o ser humano. Então existe um falso amor sendo propagado, existe um verdadeiro amor. O verdadeiro amor é aquilo que a Bíblia define como verdadeiro amor. Muitos tipos de amor sendo ensinados por aí, ok? E é muito importante que com isso a gente entenda, irmãos, que não é o indivíduo que define o que é amor. Não são os meus desejos que vão definir o que é verdadeiro amor. Não são os meus prazeres que definem o verdadeiro amor. Somente Deus define quais são as ações do verdadeiro amor. E o amor sempre é demonstrado por ações, nem sempre por sentimentos. Eu não estou dizendo que devemos eliminar os sentimentos, mas eu posso ser fingido. Eu posso ser Judas. Como é que Judas traiu Jesus? Lascou um beijo nele. Normalmente beijo significa afeição. Entende? Então é muito importante que a gente entenda isso. Então a gente precisa primeiro ser convencido de que o verdadeiro amor é aquele que é descrito na Bíblia, e não aquele que eu gostaria de receber. Porque nem sempre aquilo que eu gostaria de receber é amor de verdade. Então eu tenho que aprender o que é verdadeiro amor. Então, não é o ser humano que deve dizer como gostaria de ser amado. Presta atenção, não é o esposo ou a esposa que deve definir como ele gostaria de ser amado. Não é o filho ou a filha que vai dizer para os pais como é que devem ser amados. Deus já definiu o que é o verdadeiro amor. Por quê? Porque o verdadeiro amor procura o que é o melhor para a pessoa, e nem sempre a pessoa reconhece que aquilo é o melhor. Eu costumo dizer, né, que nem criança quando ganha um chocolate. Né? Se a criança viu que você tirou o chocolate de uma caixa, o que ela vai querer depois?
a caixa toda. Por quê? Porque ela é criança, ela acredita que aquilo é bom, que aquilo é saudável. Ela não entende que um só já é mais do que suficiente. E se a mãe der, o pai der a caixa toda, talvez depois vai ter que correr com o filho para o pronto-socorro. Então, nós somos dessa maneira. Nem sempre nós acreditamos que aquilo que nós desejamos vai fazer mal para nós. Então, a Bíblia precisa dizer isso para nós. E aí, gente, eu fiz uma listinha aqui, pensando um pouquinho, né? O amor definido pelo ser humano, tá bom? Deixa eu tirar isso aqui daqui. Tá bom? Fiz uma listinha aqui, tá bom? Por que que o amor do ser humano, ele é perigoso? Ele é danoso, porque ele vem corrompido pelo egoísmo. O falso Deus que mais compete com o verdadeiro Deus tem duas letras. Eu. Egoísmo. Todos nós aqui somos egoístas num certo nível. Não estou dizendo que todos nós sempre agimos com egoísmo, tá bom? É diferente. Mas lá no coração, eu sei o tamanho do meu egoísmo, que eu tenho que ficar controlando o tempo todo. E às vezes escapa. Né? Por exemplo, se você me ama, tem que concordar comigo. Já percebeu quando alguém não concorda com o outro, o que acontece? Se você me ama, deve sempre fazer o que quero. E criança no supermercado faz isso, não faz? E quando a mãe não dá, o que a criança faz? Normalmente esperneia. Né? Mas como adulto a gente faz a mesma coisa, só que a gente é mais polido. A gente agora sabe manipular. O filho sabe manipular o pai. O esposo sabe manipular a esposa sabe manipular o marido. Entende? E a gente disfarça bem. E a gente acredita que está amando, e que a pessoa, quando faz o que a gente quer, está nos amando, e na verdade não está. Se você me ama, não pode me contrariar. Se você me ama, precisa me aceitar do jeito que eu sou, sem me corrigir. Por que quando a gente é corrigido, sobe um negócio dentro da gente assim? Sabe o que sobe aqui? É o eu, é o orgulho. Dizer, não, eu não quero ser melhor, eu não quero ser parecido. Quem é você para me corrigir? A resposta é, alguém que te ama. Você está corrigindo, está correndo um baita risco, mas a gente não encara aquilo sempre, né, como amor. Entende? Se você me ama, deve colocar as minhas vontades acima de tudo. Se você me ama, você deve me fazer feliz o tempo todo. Se você me ama, você não pode impor limites, você não pode dizer não para mim. Se você me ama, você tem que me proteger até das consequências dos meus erros. Não fala para ninguém, não me deda não. Não conta para a mamãe, não conta para o pastor, não conta para o papai. Olha que coisa absurda. Mas a gente acredita que isso é amor. E não fazer isso, a gente acredita que é traição. Olha como é maluco, né? Esse conceito de amor mundano. Né? Se você me ama, você precisa estar disponível para mim. Pede um favor, não pode fazer? Nossa, parece que... Né? Então, veja, tudo errado. Né? E nós tratamos Deus assim. E quando Deus não responde na hora, que nem um cartão de crédito que a gente coloca lá, a gente fica bravo com Deus. A gente diz que Deus é malvado, que Deus é perverso, que Deus não me ama. Não é? Se você me ama, você deve abrir mão até de princípios bíblicos para evitar conflito. E eu sei que isso acontece. Em relacionamentos, quantas vezes filhos pecam contra os pais, pai fala, não estou afim de confusão não, e larga o filho lá fazendo aquelas bobagens, não faz, abriu o princípio bíblico. Entre marido e mulher a mesma coisa. Entende? É impressionante se a gente começa a observar como às vezes a gente acredita nessas coisas. E nós somos cristãos e temos a palavra de Deus. O mundo mede o amor baseado o quanto ele é satisfeito em relação aos seus desejos. É desse jeito que o mundo mede o amor. Se alguém satisfaz os meus desejos, ele me ama muito. Se ele não me satisfaz, ele não me ama. Ou me ama muito pouco. Deus não é assim, tá bom? Ele é o amor, então ele vai demonstrar o amor do jeito dele e ele quer nos convencer que o que ele diz que são atos de amor é ato de amor de verdade e devemos querer aquilo para a nossa vida e produzir isso na vida de outras pessoas.
Vamos continuar com a definição, tá bom? O amor é aquele atributo de Deus no qual ele se inclina a buscar os melhores interesses das suas criaturas. E aí o texto diz, nisso conhecemos o amor, que Cristo deu sua vida por nós. Pense nisso, irmãos. Existe uma demonstração de amor mais radical do que Deus se inclinar, o Criador, por ser humano, através da encarnação. É uma frase de impacto, né? Deus deixar de ser Deus, se esvaziar, para se fazer ser humano, para socorrer o ser humano. A gente está tão acostumado com essa questão teológica, que às vezes a gente perde, né, o senso do que isso realmente é. O Deus Criador de todas as coisas decide se fazer menos, decide se fazer homem, decide habitar no meio de gente, e de gente que rejeitou Ele, de gente que está rejeitando Ele. Entende isso? De gente que tem raiva dele, de gente que tem até nojo dele, de gente que fede. Pecado. E Deus diz, não, eu vou descer até lá. Ele se inclinou. Isso é amor de verdade. Deus se inclina para buscar o melhor da sua criatura. É o Deus conosco, é o Deus presente. Irmãos, algo muito importante, né? Temos que fazer uma aplicação. O verdadeiro amor, ele se faz presente. Pais que estão presentes e se envolvem na vida dos filhos, esse demonstra o amor de verdade. Cônjuges que cultivam essa presença constante, que participa na vida um do outro, isso demonstra amor de verdade. Por outro lado, pais que tentam substituir a sua presença por presentes, bens materiais, que provêm recursos, não demonstram o amor que Deus ensina se fazem só isso. E nós vivemos num mundo assim. O diabo é esperto. O diabo convenceu pais e mães, agora os dois saindo 5 horas da manhã para trabalhar, fazendo um monte de coisa, provendo as coisas para os filhos, que isso é verdadeiro amor. Se não investe o tempo que Deus quer que seja investido nos filhos, aqui eu não vou falar de tempo, que não me compete enquanto em relação a isso, não é? Entende? Não estão demonstrando amor, porque amor é presença. E não é presença, né? Larga o filho lá e você está no mesmo ambiente, mas não está se envolvendo com ele. A esposa está lá, mas está lá a esposa com o celular, né? E o marido no outro celular, e nada de comunicação, e nada de se envolver na vida um do outro, nada de estimular, nada de chamar atenção quando as coisas estão erradas. Isso não é amor. Isso é falta de amor. A Bíblia diz que o oposto do amor é ódio. E às vezes a gente não acredita que a gente está demonstrando ódio. Mas do ponto de vista de Deus, estamos. Eu sei que é obrigação do pai, obrigação da mãe como auxiliadora, suprir as coisas do lar. Eu sei disso e a Bíblia sabe. Ok? Mas existe tempo para tudo. E Deus deixou muitas instruções que nos ajudam a ter uma vida equilibrada em relação a isso. Vamos voltar para a definição do amor de Deus? O amor de Deus é aquele atributo de Deus na qual ele se inclina para buscar os melhores interesses da sua criatura. A palavra interesse aqui, irmãos, é necessidade, é bem. Se você trocar essa palavra interesse por bem ou por necessidade real, então você está sendo bíblico. Deus sempre busca suprir as nossas necessidades reais e Ele quer o nosso bem. O melhor bem que o ser humano
pode receber é ser igualzinho a Adão antes dele pecar. Isso é o maior bem do ser humano. Adão, antes de pecar, o que ele tinha? Ele tinha comunhão com Deus e desfrutava de tudo o que Deus fez. Todo dia ele tinha tempo com Deus. Todo dia. Cuidado com o que eu estou dizendo, mas não era o tempo todo com Deus, porque ele também trabalhava. Entende quando eu digo com ali? Entende? Qual é a maior necessidade de todo ser humano? Será que é a salvação? Pensa nisso. Também. Será que é o perdão? Estou colocando coisas importantes e teológicas aqui. Também. Será que é o cuidado de Deus para conosco? Também. Mas não é isso só. A maior necessidade do ser humano é viver em comunhão com Deus. E aqui é onde o negócio pega. A maior necessidade do ser humano é ter comunhão com Deus. Adão, antes de pecar, ele precisava da comunhão com Deus? Então, entende? Ele precisava da comunhão com Deus, ele precisava se encontrar com Deus todo dia. Essa é a maior necessidade que a gente temos. Nisso conhecemos o amor de Deus, que Cristo deu sua vida por nós. Por que é que Ele deu sua vida por nós? Pedro responde: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus. Esse é o propósito, fazer com que a gente volte a se relacionar com Deus. A maior necessidade nossa, cuidado com o que eu estou dizendo, não é o cuidado de Deus, não é o perdão, entende? Isso faz parte. O que nós mais precisamos é da comunhão com Deus. Entende? E aí eu vou voltar. Normalmente, um cristão relativamente maduro, quando ele peca, rapidinho, ele corre para buscar o perdão de Deus. Mas a minha pergunta é, o quanto ele corre para ter comunhão com Deus? Manter comunhão com Deus, conhecer Deus. Entende a diferença ou não? O maior presente que Deus nos deu não foi apenas, eu estou colocando apenas entre aspas, tá bom, gente? Não é pouca coisa, não é para chamar atenção. Não é apenas o perdão dos pecados, mas o privilégio de viver em comunhão com Ele. O perdão é o meio, e a comunhão com Deus é o propósito. E o propósito final é o que deve nos motivar. Deus quer ter comunhão comigo. Ele quer ter tempo comigo. Ele, como um pai, ele quer conversar comigo, ele quer me ensinar, ele quer me estimular, ele quer me desafiar, ele quer me animar. E às vezes ele quer puxar minha orelha também. Quando nossos filhos foram disciplinados biblicamente, e a gente usou a vara, tá bom? E não poucas vezes, não é? E quando a gente usava a vara, então a gente usava a vara ensinando e tudo mais, e quando acabava de usar a vara, a gente tinha que se abraçar. Né? E pelo abraço dos meus filhos eu entendia se eles aceitaram a disciplina amorosa ou se eles estavam com raiva de mim. E depois a gente voltava a fazer o que a gente estava fazendo antes. Se estivesse brincando, a gente ia voltar a brincar. Se a gente estivesse conversando, a gente ia voltar a conversar. Entende? Porque aquilo já foi só acertar algumas coisas e a comunhão continuava. Né? Como se o pecado não tivesse existido, porque foi acertado. Deus quer que a gente tenha comunhão com Ele. O amor de Deus é aquele atributo no qual Ele se inclina para buscar o melhor dos seus interesses, das suas criaturas, e comunicar-se a ela a despeito do sacrifício nisso envolvido.
Marcos capítulo 2, versículos de 15 a 17, nos ajuda a entender esse sacrifício e essa comunicação, né, de Deus para conosco. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque esses eram de grande número e também o seguiam. E os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos dele: por que come e bebe ele com publicanos e pecadores? Jesus, ouvindo isso, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Que coisa boa ouvir isso, não é? Deus sabe o que cada um de nós, o que nós somos, né? Vocês não sabem nada da minha vida, e tem coisa que eu nunca vou contar. Entende? Vocês não sabem. Mas é bom saber que não importa o atoleiro que você já teve, ele foi te buscar lá. Foi lá que ele foi lá. Por amor, ele deixou a sua glória, a gente não consegue imaginar que essa glória de maneira perfeita. Ele deixou a comunhão com o Pai, aquele tipo de comunhão que ele tinha, e veio habitar na humanidade caída. A humanidade que era escravizada pelo pecado, que se rebelava contra Deus. Jesus conviveu diariamente com pecadores. Ele suportou oposição, rejeição, maldade, porque ele veio buscar pessoas pecadoras. Pessoas que não merecem o amor dele, mas que ele quer dar, para que pudesse se reconciliar, para que pudesse voltar a ter comunhão com o Pai. Verdades que jamais a gente deve esquecer sobre o amor de Deus. Desde o princípio, o propósito de Deus, ao criar o ser humano, foi viver em comunhão com Ele. Isso foi quebrado lá no Éden. Movido pelo seu amor, Deus enviou seu Filho ao mundo, através da encarnação. Cristo habitou entre nós. Lá na cruz, ele conquistou o perdão e nos reconciliou com o Pai. Ele nos deu o Espírito Santo. Agora ele passa a habitar dentro de nós para que a gente desfrute dessa comunhão constante. Esse é o propósito e verdade sobre esse amor. O maior presente que Deus nos deu não foi apenas o perdão dos pecados, mas o privilégio de viver em comunhão com Ele. O perdão é o meio e a comunhão é o propósito. A maior necessidade do ser humano sempre foi e continua sendo viver em comunhão com Deus. No entanto, frequentemente agimos como se outras coisas fossem mais importantes. Pensem sobre isso. Mais importante do que a comunhão com Ele. Essa falta de convicção sobre o quê? Que o que é mais importante é a nossa comunhão com Ele, nos leva a pecar, nos leva a demorar em confessar nossos pecados, nos leva a resistir ao arrependimento e nos leva até mesmo a escolher deliberadamente o pecado. Quem aqui já não escolheu, mesmo sendo salvos, lembrado pelo Espírito Santo naquele momento, não escolheu pecar? É porque a gente não conhece ainda o amor de Deus no nível que deveríamos. E é porque a gente não reconhece que o que é mais importante para a nossa vida é a comunhão com Ele. Às vezes nós somos que nem os nossos filhos pequenos. Eles sabem que vão levar varada. Eles querem se livrar da varada rapidinho, pede perdão de qualquer jeito. Entende? E às vezes a gente faz a mesma coisa. Porque a gente quer se livrar. A comunhão com Deus não é tão importante. Mas se livrar da punição é mais importante.
Como consequência, nossa comunhão com Deus é prejudicada, deixamos de desfrutar plenamente da alegria, da paz e da intimidade que Ele deseja que tenhamos com Ele. Em seu amor, Jesus continua cuidando dessa comunhão. Quando confessamos os nossos pecados, Ele nos concede perdão e, por meio do Espírito Santo, nos fortalece para vencer o pecado e viver em íntima e constante comunhão com Ele. O mais importante para você é a comunhão com Deus mesmo? Pense nisso. Se você tem essa comunhão como algo de maior valor, aquilo que é mais importante na sua vida. Porque é dessa maneira que Deus demonstra o seu amor para você. Ele quer ter comunhão com você. Ele quer desenvolver intimidade com você. Eu quero terminar essa mensagem adorando, louvando a Deus. E eu quero louvar a Deus através da leitura de alguns textos bíblicos. Não vou projetar, mas eu quero que vocês ouçam. O amor divino, como desejo de Deus pelo nosso bem-estar, por exemplo, está em Jeremias. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Salmo 84, 11. O Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. O amor divino, como o desejo de Deus pelo bem-estar dos seus seres amados, e o prazer que Deus tem nessa relação. Deus tem prazer em se relacionar com você. Sofonias 3,17 diz: o Senhor, o seu Deus, está em seu meio, poderoso para salvar. Ele se deleitará em você com alegria, renovará você no seu amor, regozijar-se-á em você com brados de alegria. Olha que expressão, né, que Deus faz com que o escritor da Bíblia fale a respeito dele, né? Deus tendo brados de alegria de poder se relacionar conosco. Nós temos esse tipo de relação e de desejo. A gente vibra porque Deus quer se relacionar conosco. A gente tem essa alegria, não é? Tem gente que tem mais alegria quando o time dele ganha do que, né? Isaías 62:5. Como o noivo se alegra na noiva, assim o teu Deus se alegra em ti. Quem é noivo e casou sabe mais ou menos o que é isso, não é? Salmo 149:4. Porque o Senhor se alegra do seu povo, Ele adorna os humildes com a sua salvação. Que a palavra de Deus fortaleça a nossa fé. Que a palavra de Deus nos conduza a desejar amá-lo cada vez mais e melhor. E que isso nos leve a sermos cada vez mais obedientes, para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Obrigado, Deus, pela Tua palavra. O Senhor conhece os nossos corações individualmente, ó Pai querido. Peço que o Senhor nos dê um coração que ama o Senhor. Um coração, ó Pai querido, que deseja cultivar o relacionamento, intimidade com o Senhor. Um coração, ó Pai querido, cuja maior alegria é saber que somos Teus filhos, ó Pai querido, e que podemos, ó Pai querido, ter e manter intimidade com o Senhor. Podemos conversar com o Senhor sobre todas as coisas que nós enfrentamos, sobre todas as nossas lutas, sobre todas as nossas frustrações, ó Pai querido, e podemos ouvir o Senhor através da Tua palavra, sermos renovados, sermos estimulados, sermos animados, ó Pai querido, em cumprir o nosso propósito
aqui neste mundo, ó Pai, de também conduzir pessoas a responderem positivamente ao Teu amor. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Intervalo, amados.